Morte é a mensagem da quinta do clamor. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Romanos, capítulo 8, versículo 36. A morte é algo inevitável e certo, cujo um dos seus objetivos é o de desconstruir toda a prepotência humana e estabelecer a igualdade entre a raça terrena, de que seus projetos e sonhos não são controlados e muito menos manipulados como de costume em sociedade. É um estado de total entrega a um destino desconhecido e incerto. A morte é a protagonista de maior relevância na história da vida. É ela que finda os sonhos, é ela que diz o momento de parar. A morte não consulta ninguém, não pede opiniões, não estabelece dias ou horas para sua visitação. Ela é certa e convicta de que o seu papel foi estrategicamente estabelecido desde a fundação do mundo. No entanto, os habitantes desse mundo têm se feito cegos a essa realidade quando se esquecem do seu papel ao serem peregrinos e forasteiros em terra alheia. A humanidade está à beira de um caos sem precedentes, porém não está atenta de que a vida pode findar a qualquer momento e de que a morte deve ser encarada como plano de vida eterna em meio às realizações e controvérsias cotidianas, uma vez que com o aumento populacional e a crescente e incontrolável diferença social entre as classes, os ânimos estão mais acirrados e com isso o ser humano tem extraído de si certa voracidade primitiva que tem levado a nossa espécie à beira da irracionalidade. A história tem provado que o homem é incapaz em seus feitos de conduzir a sua própria vida quando se vê na situação de controle absoluto. Os seus atos, as suas convicções e a sua forma de controle racial beira a bestialidade no momento em que ele se vê acima de todos e quando, estando em posição de poder, usa da sua força institucional para o seu bel prazer. O ser humano não se suporta mais. Ele está à beira de uma negação contínua que não tem mais fim. Ele está sendo morto diariamente por tudo que ele mesmo criou. Ele está provando do próprio veneno. Ele está cumprindo uma agenda de extermínio racial criado por ele mesmo. Suas convicções, seus desejos e conquistas estão a cada dia mais egoísta e usurpador quando se prova que os seus alvos são estabelecidos através de vidas que são tragadas prematuramente, vidas que são ceifadas pelo simples desejo de conquista, vidas que são destruídas para a manutenção do seu luxo, vidas que são exterminadas para atender o inchaço do seu ego, que não consegue ver mais nada além das suas necessidades egoístas e diabólicas. O mundo está nos seus derradeiros dias. Uma agenda da maldade está imperando no meio da humanidade e você não tem se dado conta disso. Não tem se dado conta disso porque as escrituras nos dizem em Romanos capítulo 13 que deveríamos andar em honestidade e não em glutonarias, em bebedeiras, em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas ou invejas. Não tem se dado conta dos derradeiros dias porque a palavra do eterno Deus diz em Mateus capítulo 24 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E esse amor tem esfriado, e esse amor está à beira da extinção. Esse amor não tem encontrado espaço nessa geração perversa e de dura servidão. O império da morte tem prevalecido. O império da morte tem prevalecido sobre vidas que são tragadas sem salvação, sobre vidas que não se deparam com a verdade do evangelho. O império da morte tem encontrado um campo aberto em meio às almas vazias que ainda não encontraram o sentido da vida. O império da morte tem superlotado cemitérios onde projetos e sonhos jamais serão resgatados e concluídos. Não se faça indiferente frente a esses fatos, em troca de uma vida inteira à frente de uma televisão que manipula a sua mente, sentenciando sua alma, que também é alimentada por prazer e diversão, o torna em um ser único, como o mundo fosse habitado apenas por você. As diferenças e as desigualdades devem ser atenuadas por nós. A falta de amor deve ser recuperada pela humanidade. O restabelecimento do respeito entre o ser humano deve ser resgatado com todas as forças, a fim de que o evangelho da graça de Cristo Jesus, nosso Salvador, venha fortalecer a nossa alma e alimentar o nosso espírito, para que possamos dizer, assim como Paulo aos Coríntios no capítulo 15: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Porque tragada foi a morte na vitória. E é por isso que está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte
todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus os abençoe.